Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, estou com a Bíblia Sagrada aqui e este é mais um vídeo para o canal Galardoar. Este vídeo aqui é a continuação da nossa série Descomplicando a Escatologia. Lá no primeiro vídeo falamos sobre, é como se fosse um sumário, né, daquilo que nós vamos tratar dentro desta série. Inclusive aqui nós temos, aqui dentro do canal no YouTube, nós temos uma live que ficou gravada de 1h30 falando sobre esse assunto da escatologia. Mas mesmo assim não deu para fechar, né, todos os assuntos. Então nós resolvemos fragmentar, mediante o pedido de alguns irmãos também, nós resolvemos fragmentá-lo aqui em vários vídeos, ou seja, é por isso que nós estamos chamando aqui dentro de uma série de vídeos falando a respeito deste tema, descomplicando a escatologia. E se é para descomplicar a escatologia, nossa ideia é olhar para o âmbito da escatologia do ponto de vista escriturístico, primeiramente. E a gente vai do escriturístico para o acadêmico, para o analítico, para as discussões milenares, né, acerca deste assunto também, ok? De antemão, então, nós vamos já ao conceito, ok? Nós vamos começar com o conceito. A ideia aqui é nós sermos dinâmicos, tá ok? Para não enfadar vocês também. O conceito, então, eu extraí do livro da Teologia Sistemática do Dr. Wayne Grudem, né? Teologia Sistemática Atual e Exaustiva. O conceito todos nós sabemos que vem de duas palavras gregas. A primeira é eschatos, que significa último, e logia ou logia, como desejarem, que significa estudo, doutrina, tratado e assim por diante. Portanto, a junção destas duas palavras dá a ideia de doutrina, estudo, tratado das últimas coisas, ou ainda dos eventos futuros, ou do fim dos tempos. Qualquer uma dessas terminologias, desses conceitos, né, valem para a ideia de escatologia. Então, a escatologia bíblica diz respeito ao estudo dos últimos eventos, biblicamente falando, quer seja estes eventos reservados a Israel, reservados à igreja e reservados aos ímpios ou aos gentios. Então, a primeira coisa que precisa ser desmistificada na nossa mente para descomplicar a escatologia é a ideia de futuro. Então, tudo que está na Bíblia Sagrada, a partir de Gênesis, capítulo de número 1, é futuro. Porque tudo, o que é futuro? É o que é passado para nós, é futuro de alguém. Então, tudo que já passou para nós, que estamos no século XXI, sempre foi futuro de uma outra pessoa. Então, tudo que está descrito em Gênesis, capítulo de número 1, é futuro. A partir de Gênesis 1 é futuro. Então nós temos, por exemplo, o texto corriqueiro, né? Quase o texto áureo que nós falamos sobre a primeira profecia relacionada a Jesus de Nazaré, que está descrita em Gênesis, capítulo de número 3, e o versículo 15, que fala: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, esta profecia, apesar de estar lá atrás, lá no Gênesis, lá no início de todas as coisas, é futuro de alguma coisa que vai desaguar no início do Novo Testamento com a morte sacrificial de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário, um sacrifício vicário, né? É um sacrifício vicário, ok? Então, já tiramos aí, já desmistificamos, porque na nossa perspectiva, às vezes, eu vejo muito isso acontecendo com os irmãos. É futuro, então é futuro daqui para frente, né? É futuro a partir da minha pessoa? Não, é futuro mediante a perspectiva bíblica, ok? A perspectiva bíblica. Então essa é a ideia.
Segundo ponto importante para nós analisarmos é conhecer o plano divino para a salvação da humanidade e como se desenrola esse mesmo plano, biblicamente falando. Então, como é que se desenrola esse plano, biblicamente falando? Deus vai chamar, vai levantar, uma nação, um povo, né? Um povo, uma nação. Quando ele chama essa nação, ele já está ali dando o caminho, digamos assim, para a Bíblia Sagrada traçar, como a Bíblia Sagrada iria ser traçada. Então nós temos que olhar para o conceito da humanidade, para o conceito de Deus, a partir da perspectiva de Deus da Bíblia Sagrada, quanto à ideia do plano, do seu plano para a humanidade. O que a Bíblia fala sobre este plano? Então a gente faz distinção, por exemplo, clara, distinção clara, sem forçar textos, sem absolutamente forçar textos, distinção clara entre Israel e igreja. Então nós vamos falar aqui hoje, bem rápido, bem superficial, sobre essa dicotomia, esse binômio Israel e igreja. Textos relacionados à igreja não dizem respeito a Israel. Textos relacionados a Israel não dizem respeito à igreja. Isso vai culminar em uma hermenêutica estranha se nós não conseguimos separar os dois. Se nós misturarmos esses dois povos, como alguns expoentes afirmam, que Israel e igreja hoje é um povo só, é o povo de Deus, Israel de Deus, né? Se nós não separarmos esses dois povos e compreendermos mediante as escrituras sagradas, aí lá no final nós vamos, inclusive, nem ter a perspectiva do céu, né? De estar com Cristo, de ir para a glória. Tá? Então, antes de nós entrarmos, aí essencialmente, nós vamos entender que a escatologia ela é uma disciplina da teologia sistemática e é uma disciplina interdisciplinar. Tá? É uma disciplina interdisciplinar. Ou seja, ela estabelece um diálogo, tá? Um diálogo, ou seja, ela faz uma dialética com outras matérias da teologia sistemática, bem como também da própria história da igreja, do estudo das profecias e assim por diante. Então, quando nós olhamos para a escatologia, que é o estudo dos eventos futuros, a doutrina ou tratado dos eventos finais, nós vamos observar, por exemplo, que ali está embutida a história, a ideia do próprio Deus. Então, o próprio Deus está ele é o Senhor dessa trama bíblica. Então nós vamos estudar sobre Deus, que é a matéria teontologia, por exemplo. Ora, a escatologia, o ponto culminante da escatologia é a vinda, é a segunda vinda de Cristo. Esse é o ponto culminante. Então, se eu vou falar de Cristo, se um dos agentes fundamentais é Cristo, a cristologia também dialoga com a escatologia. Se nós entendermos que existirá salvação para as pessoas na grande tribulação, e se nós compreendemos que o Espírito de Deus que trabalha na igreja hoje, é aquele que vai nos direcionar, nos preparar, nos santificar para estarmos com Cristo a partir do arrebatamento, então nós estamos falando de uma matéria chamada paracletologia ou pneumarragiologia, que também dialoga com a escatologia. Então, se eu estou falando que a escatologia é o estudo dos eventos futuros e o que vai acontecer com o homem no final de todas as coisas, eu estou falando da antropologia bíblica, que é o estudo que dialoga com a escatologia, a antropologia bíblica. A eclesiologia é o estudo da igreja. A igreja também está nesse rol dos eventos futuros. Então a eclesiologia dialoga com a escatologia. A história da igreja, ela dialoga com a escatologia, que é o ponto, é a linha do ponto de vista histórico, né? Do ponto de vista histórico. E o próprio estudo das profecias, que está dentro da hermenêutica bíblica.
né? Eu preciso conhecer o estudo das profecias para poder compreender o que a escatologia trata, o que a escatologia vai falar, o que é profecia apocalíptica, o que é profecia escatológica. Eu tenho que ter o estudo das profecias. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento nós vemos estudo das profecias. Ok? Então é só para a gente identificar que a escatologia dialoga com a maioria esmagadora das disciplinas da teologia sistemática, bem como da teologia histórica, tá? Bem como da teologia histórica. Então nós vamos observar tudo isso mediante esta série que nós estamos fazendo aqui. Para esse primeiro ponto, nós vamos perceber esse binômio Israel e igreja. Ok? Nós vamos analisar o seguinte, olhando para o contexto bíblico, histórico, né? Nós vemos ali que Deus ele cria o ser humano, mas ele cria o ser humano não com a finalidade de adorá-lo. Né? Existem muitos expoentes, pregadores, né, em si, falando, né, que nós fomos criados para adorar a Deus. A bem da verdade é que nós não fomos criados com esta finalidade. A finalidade da criação é para louvor e glorificação de Deus. Isso não é questão de adoração. É mais ou menos isso. É como se um homem olhasse o outro homem, ser humano olhasse o outro e falasse: meu Deus, só pode ser criação de Deus. Ou seja, e louvar a Deus por isto. Pela criação. Não é à toa que nós somos chamados de coroa da criação, né? Coroa da criação. A ideia é observar que o homem foi criado para exaltação de Deus. Não é para adorar a Deus, porque dentre outros significados, a palavra adorar quer dizer me devolva, né? Me devolva. Isso quem fala é o pastor Benhur Lopes, né? E outros expoentes também diz respeito. Você vai ver, por exemplo, que a ideia de invocar o nome do Senhor só foi percebido com o nascimento de Enos, filho de Sete, no livro do Gênesis, capítulo de número 4, versículo 26. O livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 26, diz que então Enos começou a invocar, nasceu Enos e então se começou a invocar o nome do Senhor. Né? O pecado original é que vai arrancar essa conexão entre o homem e Deus. O pecado original, que está descrito em Gênesis, capítulo 3, versículos 11 e 12, e paralelo a estes textos está Isaías 59, 2, que todos nós também somos sabedores, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, ou seja, a iniquidade, o pecado original, o pecado desenfreado, fez com que houvesse separação entre o homem e Deus. E por causa dessa separação, o homem agora precisa invocar o nome do Senhor, diferente do Adão e de Eva, quando estava no Éden, que ele não chamava a presença de Deus. A Bíblia diz que era Deus, na viração do dia, é que conversava com o homem através da sua voz. Então veja, era Deus quem fez o homem e esse mesmo Deus queria conexão com o homem, fazer do homem uma extensão de Deus na terra. Sua extensão na terra. Então, por causa do pecado, é como se o homem, toda vez que o homem adorasse a Deus agora, é como se o homem pedisse de volta aquilo que foi perdido no Éden, que é a comunhão entre o homem e Deus. Então, e nós vemos isso ali, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, que é o paralelo. É o paralelo de Isaías 59, 2, Gênesis 3, 11, 12, o Novo Testamento é Tiago, capítulo de número 4, versículo 8. Tiago 4, 8 vai dizer: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ou seja, no Éden era Deus quem vinha. Agora, depois do pecado, é o homem quem vai. Ok? É o homem quem vai. O homem quem vai através de quê? Da adoração. Então, depois disso, Deus mesmo foi dando ferramentas para que o homem pudesse chegar-se a ele. Deus foi dando ferramentas para que o homem pudesse chegar-se a ele. E como é que Deus fez isso? Deus vai levantar
um povo. Então, na realidade, eu vejo a partir disso uma trama bíblica que o próprio Deus estabeleceu. Você vai ver que a trama bíblica se desenvolverá em 4 diferentes pilares. Você vai ver que a trama bíblica deve ter um Deus, um único Deus, depois deve ter um único povo, depois deve ter um único caminho e depois vai ter um único destino. Como é que nós vemos isso? Nós vemos isso a partir da Bíblia Sagrada. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4. Deuteronômio, capítulo de número 6 e o versículo 4. Deuteronômio 6, 4 diz assim, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, ele está dizendo isto para uma nação, um povo. Então, aqui está o segundo pilar. O primeiro pilar é o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então, o Iavé, o Jeová, é o Deus verdadeiro. Ele está dizendo, diante de todos os deuses adjacentes na Mesopotâmia, quer seja na Babilônia, né, quer seja no Egito, quer seja na Síria, nenhum Deus desse é verdadeiro. Eu estou dizendo para vocês que só há um Deus. E o Deus verdadeiro é o Iavé, esse que está falando com vocês. Com vocês quem? Com o povo do Senhor, com o povo de Deus, que está descrito em Gênesis capítulo 12, versículo 2, que é a chamada de Deus à vida de Abraão. A nação de Israel começa com Abraão. Ela vai ter estruturação em Jacó, mas a chamada de Deus para estabelecer um povo começa com Abraão, né? Ele vai, inclusive, também nesse terceiro pilar que nós entendemos, olhando para a trama bíblica, ele vai colocar um caminho aí. Esse caminho é o quê? Êxodo, capítulo de número 13 e versículo 17, é a saída do Egito e a entrada no deserto do Sinai. Então, e o quarto é o destino, né? A partir desse Deus que levantou esse povo, estabeleceu um caminho, também tem um destino. Deus não vai levantar um povo, Deus não vai dizer que esse é o único Deus do povo, Deus não vai estabelecer um caminho sem dar um destino. E qual é o destino? É a terra prometida, é Canaã. Gênesis capítulo de número 13 e versículo de número 15. É Canaã. Paralelamente está Deuteronômio capítulo 1, versículo 8. Deuteronômio capítulo de número 1 e o versículo 8. Olha aqui, Deuteronômio 1, 8. Eis aqui esta terra, e eu a dei diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a darei a eles e a semente depois deles. Então, o destino é Canaã, é a promessa de Deus para Israel. Lembre-se, depois de Jacó, quando Jacó tem um encontro com Deus no Val de Jaboque, que luta com o anjo toca na juntura da sua coxa, troca o nome de Jacó para Israel, príncipe de Deus que lutou com Deus e prevaleceu. Jacó é aquele que agarra. Israel é o príncipe de Deus que lutou com Deus e prevaleceu. Quando acontece isso, troca o nome, os filhos de Jacó estabelecerão as 12 tribos de Israel. Então, nós temos aqui nitidamente a trama bíblica sendo desenrolada. Deus estabeleceu um povo, esse povo é Israel, ponto. Deus estabeleceu um caminho, esse caminho é a saída do Egito e a entrada no deserto. Deus estabeleceu um destino, vocês não ficarão no deserto, vocês têm um destino, o deserto não é o final. Eu estabeleci para vocês a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Então, esse é a trama. Esta é a trama bíblica. Então, você vai desenrolar isso, os profetas maiores, os profetas menores, os juízes, os reis, né? Enfim. E nós vamos adentrar ao Novo Testamento com essa ideia de um desdenho, um desprezo de Israel por parte em relação ao senhorio de Jesus quando chega no Novo Testamento. É claro que nós vamos observar que lá mesmo em Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, vai estabelecer um padrão para Israel muito forte, em que eles serão altamente literais e escriturísticos,
ao ponto de anularem qualquer outra pessoa que queira estar no lugar desse Deus Yahvé. Por isso que eles não reconheceram Jesus como o Messias, como o Deus do Antigo Testamento. Tá? Eles não reconhecem o Messias por esses dois motivos. O primeiro está em Deuteronômio 6,4, que é, que é o Shema. Shema, é como se fosse o nosso credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, Filho de Deus, e no Espírito Santo. Ou seja, é como se fosse o nosso credo, né? A ideia do credo é eu creio. Então, é como se fosse o eu creio dos judeus. O Shema é o único Deus. Shema, Israel, Eloheanu, Yahvé, Shama. Então, quer dizer, você está falando, ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Por causa disso, eles não vão admitir nenhuma outra pessoa ou entidade que queira entrar no lugar de Deus. Além disso, a segunda questão do porquê eles não reconhecem Jesus como Messias é que Malaquias, o último profeta no Antigo Testamento, para citar o texto canônico, Malaquias vai profetizar no capítulo 4 que era necessário vir Elias antes que venha o grande dia terrível do Senhor. Então veja, é necessário que venha Elias. Então se Elias não apareceu, e para eles Elias aparecerá fisicamente, corporeamente, retornará à terra, só que Jesus mesmo deixou isto claro que não acontecerá, e aqui já nós temos umas preliminares, né? Ou um indício, um vislumbre, um lampejo de que Elias não é uma das duas testemunhas, lá do Apocalipse. Mas Jesus deixou isso claro, se quereis dar crédito, falando de João Batista, lembra? Se quereis dar crédito, este é o Elias que haveria de vir, falando de João Batista. Então não será Elias lá uma das duas testemunhas. Nós vamos falar isso posteriormente, bem posteriormente. Mas a ideia principal é mostrar que eles não reconheceram Jesus por estes dois motivos. O primeiro é por causa do próprio Shema, e o segundo, que está descrito em Deuteronômio 6,4. E o segundo está em Malaquias, capítulo de número 4, que Elias deveria vir. Só que eles não reconhecem que João Batista era o Elias que haveria de vir. João Batista veio na frente de Jesus, preparou o caminho e um povo bem disposto para ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo. Só que eles não reconheceram. E por causa disso, abre-se um largo parêntese para incluir um novo grupo no plano da salvação por causa da resistência, desprezo e desdenho de Israel por Jesus de Nazaré. Está descrito isso em João capítulo 1, versículo 11 e 12. Eu vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Versículo 12. Mas a todos quanto me receberem, eu lhes darei o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, a todos, isto está abrindo precedente para toda a raça, língua, tribo, nação, para reconhecer a soberania e o senhorio e o poderio de Jesus. Então, isto significa que os gentios, isto é, aqueles que não são judeus, entrariam aqui no rol da salvação, no plano da salvação. E estes gentios, nós vamos ver posteriormente, porque não vai dar tempo, não quero fazer deste vídeo muito longo, nós vamos ver num terceiro vídeo, nós vamos ver que estes gentios representariam posteriormente aquela igreja que Jesus estabeleceria em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então, quando ele estabelece esta mensagem, quando ele entrega esta mensagem, ele está dizendo, olha, eu vou abrir precedente. Eu vou abrir, já que vocês não me receberam, eu vou abrir precedente para todos aqueles que quiserem me aceitar como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. E crê que eu vim em carne, habitei entre os homens,
morri, ressuscitei e hoje estou à destra do Pai. Então esta é a mensagem. Esta é a trama bíblica. Abre-se um parêntese. E a igreja hoje está neste largo hiato de tempo que já dura 2000 anos do plano da salvação para a humanidade. Ok? Eu espero até aqui estar fazendo você entender a mensagem da Bíblia, a mensagem bíblica, para você compreender então o plano de Deus para a humanidade e o desfecho a partir da escatologia. Ok? Então fica aí ligado, né? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não ativou o sininho das notificações, ative para você não perder nenhum desses vídeos, nenhum dessas aulas da série Descomplicando a Escatologia. Está extraordinário, tá? Fica aí, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, e você assistiu a mais um vídeo do canal Galardoar, o ensino de presente para você.